Salva a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais um dia chuvoso, como de costume às terças-feiras, mas nós estamos aqui, podendo glorificar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar pela vida do nosso evangelista Regis, que já estará dando início ao nosso estudo dessa noite, amém? Pastor Fernando, pode orar pela vida do nosso irmão, por gentileza? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, traga uma palavra neste lugar, Pai, uma bênção para nós. Precisamos escutar, Pai, a Tua voz neste lugar. Vai repreendendo, Senhor, todas as coisas que têm se levantado contra nós, tudo aquilo, Pai, que tem vindo contra nós. Usa Teu servo neste lugar. Usa ele, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão, amém? Glória a Deus. Receba a paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que não tem nada de diferente. Nós vamos falar sobre mordomia cristã, mas eu não vou dizer nada de diferente. Talvez eu vou fazer como Paulo fez em Filipenses 3, quando ele diz assim: Eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas por tanto tempo, porque o que eu vos escrevo é para a segurança de vocês mesmos. E nós vamos abordar um tema lá no livro de João, Evangelho de São João. São João, capítulo de número 15, versículo de número 16 apenas. E a Bíblia vai dizer assim: Não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Quando nós falamos de fruto neste caso aqui, Jesus não estava dizendo do fruto de Gálatas 5, 21 em diante, dos frutos do Espírito, que ali fala de obras do Espírito Santo na vida do homem. Aqui ele fala de fruto, de produção. Ele está dizendo assim: eu não te chamei, você não me escolheu, mas eu te escolhi para que você produza, para que você faça, para que você contribua, para que você exerça. Ele está dizendo assim: eu te chamei para trabalhar. E quando a gente vê esse desígnio de Jesus aos seus discípulos, logo eu entendo que quando Ele chamou-nos, Ele nos deu uma condição. Qual era essa condição? Levar o reino de Deus a todas as pessoas, assim como Ele mesmo faria. E quando eu falo de mordomia cristã, eu começo a entender que o mordomo, ele no hebraico é chamado de, no latim ele é chamado de majordomos, que é administrador de casa. E no hebraico ele é o oikonomia, que quer dizer aquele que administra bens do seu senhor. Logo eu entendo que Deus, quando constituiu e formou a terra, Ele formou o mundo, formou o Éden, entregou ele ao primeiro mordomo, que foi Adão. E disse, quando Ele criou o homem, Ele falou assim, antes de criar, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e faremos dele administrador de tudo.
Antes da criação do homem, Deus já tinha o determínio, já tinha o desígnio de deixar o homem como seu mordomo, como aquele que iria administrar. O homem nasceu dotado disso. E acontece que logo no começo nós vemos que Adão já começa sendo um mordomo infiel. Ele já deixa o seu posto. E aí a gente começa a entender o que é a mordomia. Quando nós falamos de mordomia, a gente pensa de regalia, privilégio. Alguém fala assim, né? Olha, ele acorda tarde porque ele tem essa mordomia. Mas quando a gente trata na questão do trabalho da Bíblia, no trabalho cristão, mordomia é aquele que designa o papel do seu Senhor na terra. Jesus deu a responsabilidade da administração dos bens, tanto material quanto espirituais, aqui na terra para os seus. Para isso ele deu alguns e disse: para uns você será pastores, mestres, doutores, outros evangelistas, presbíteros, diáconos, e para cada um ele determinou uma função, mas a todos ele deu uma única condição: vocês vão cuidar do reino de Deus como Deus o faria na terra. Logo nós entendemos que aquele que ignora a importância da mordomia cristã na terra, logo começa a determinar o seu próprio declínio. É interessante a gente entender o que não é mordomia. O que não é mordomia? O que não é mordomia, é interessante que tem pessoas que se acham dono daquilo que não é seu. Eu já vi muitos em algumas igrejas que eu fui pregar. Enquanto eu estava terminando a mensagem, do lado de fora, pastor Fernando, estava uma fila de gente para uma missionária orar. E eu falei assim, mas por que se a palavra está sendo ministrada aqui, por que tem uma fila do lado de fora da igreja? E por que essa fila não está do lado de dentro da igreja? E aí alguém falou assim, porque ela tem o dom daquilo, ela tem o dom da revelação, ela tem o dom disso, ela tem o dom daquilo. E é interessante que quando Deus deu o dom a essa pessoa ou não, Ele determinou que esse dom seria usado para um determinado fim. E qual que era esse determinado fim? Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele será a coroa da criação para a glória de Deus. O que Deus nos deu, o que Deus nos atribuiu, o que Ele nos colocou, nos confiou, é para glorificar e exaltar o nome dEle. E se isso não está glorificando e exaltando o nome dEle, tem problema nisso. Isso não é mordomia. Nós temos que entender o que não é mordomia. Quando nos dá algo para fazer, Deus nos dá algo para fazer, e nós não fazemos. E é interessante que quando eu conheço algumas pessoas, que quando vai fazer algo para o Senhor, fala assim, se eu preciso pôr 2 pregos no banco, eu vou colocar só um, é para a igreja mesmo. Mas na hora que o Senhor vem me entregar uma bênção, eu falo, Senhor, me entrega aquela bênção grande, aquela coisa completa, aquilo que vai me suster, aquilo que vai me preencher. Mas na hora que é para eu exercer aquilo que Deus me deu, em prol daquilo que Deus determinou, eu quero fazer do meu jeito. Isso não é mordomia. E qual que é a diferença? Qual que é a importância da mordomia, que é o ofício do mordomo? Se o mordomo é o responsável pela propriedade de alguém, ele tem que saber que essa propriedade tem dono. Ele está cuidando do bem de alguém. E a gente precisa entender que a mordomia é a administração do bem de alguém. Porém, esse alguém vai requerer aquilo que ele confiou. Ele vai requerer. E é interessante a gente entender na Bíblia
No livro de Mateus, capítulo de número 24, tem a parábola dos 2 servos. Aí Jesus vai ilustrar dizendo assim, olha, havia 2 servos. A um, ele entregou e dividiu a sua propriedade e disse para o primeiro, olha, eu vou fazer uma viagem, não sei quanto tempo eu volto. Cuida da minha propriedade como se fosse sua. E quando ele vira as costas, o senhor vira as costas, o moço pega a enxada, coloca nas costas e vai para o quintal, e vai para o campo e começa a arar, começa a cuidar, começa a tratar daquilo que não era dele, como se fosse. Ao passo de que tinha um outro servo, ele disse, olha, e disse a mesma coisa, olha, eu vou fazer uma viagem, não sei quando volto, vou te confiar uma parte da minha terra, e quando eu voltar eu vou exigir de você, então cuida daquilo que não é teu, como se fosse. E ele disse assim, eu não sei quando o meu patrão vai voltar, eu não sei quando será, então, e ele disse que é para mim cuidar da terra como se fosse minha, então a partir de agora, essa terra é minha. E aí a Bíblia diz que ele começou a maltratar os seus conservos, maltratar os seus ajudantes, seus empregados, seus servos, que era servo também do seu senhor, e acontece que o senhor voltou antes do tempo. E aí ele determina, esse é um bom servo, e esse é um mau servo. E aí eu pergunto, em quais dessas categorias a gente se enquadra? O Senhor Jesus nos deu uma ordem, mas Ele também nos deu um parâmetro. Eu não sei que hora que eu vou voltar, mas eu vou voltar. Enquanto eu não volto, a gente faz o quê? Aquilo que Ele ordenou fazer. E aí a gente começa a ver que a pessoa do lado, ou a pessoa do outro lado, começa a negligenciar uma ordem dada pelo seu próprio Senhor. A mesma ordem que Ele me deu, Ele deu para o pastor Fernando, Ele deu para o pastor Douglas, para o pastor Roque, para a irmã Terezinha, para a irmã Lourdes, para o Márcio, para a igreja dele. E às vezes a gente olha para a pessoa do lado que recebeu a mesma ordem do mesmo Senhor e não trata aquilo que o Senhor deixou da mesma forma que a gente trata e gostaria que Ele também tratasse. Eu falo isso porque às vezes quando eu trabalho muito tempo desde alguns dias atrás eu trabalho na obra do Senhor, tem alguns dias de ministério, e eu sempre falo para a pessoa que trabalha comigo no ministério, eu falo assim, cuida da casa do Senhor mais do que você cuidaria da sua casa. Porque eu falo assim, a minha esposa é ciumenta com um tapetinho que tem na porta. Às vezes a gente chega lá, tem que limpar o pé, e vez por outra ela vai lá e bate o tapete do lado de fora, coloca o tapete, arruma a toalha da mesa. Eu falo assim, se nós tivéssemos esse mesmo cuidado com as coisas do Senhor, com as coisas que Deus nos outorgou, que Ele colocou na nossa mão para fazer, como seria o resultado disso? Sabedores que somos mordomos de Deus, o que é que nós temos que fazer? Ser mordomos dele. E eu comecei a estudar e comecei a ver na Bíblia, Deus é o dono de tudo, e Ele, dono de tudo, chega para você e para mim e diz assim, cuida do que é meu. E o que é dele? Tudo. Ele disse para mim e para você, olha, a gente não tem essa dimensão. A gente não tem a dimensão, a gente fala, Deus nos deu uma alma para cuidar, Deus nos deu uma igreja para zelar, Deus nos deu uma família para aconchegar, mas ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. E Ele disse, eu dou a vocês a condição de cuidar daquilo que é meu, e Ele é dono de quê? De tudo. Ele nos deu tudo para zelar. E eu fiquei pensando, Senhor, então nos mostra o que a gente tem que fazer. E aí o Senhor me falou assim, um dia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 21, Deus levanta um homem e diz assim, vem cá meu mordomo. E Eliezer se levanta, e ele fala assim, eu vou te confiar uma tarefa. Qual que é essa tarefa? Você vai sair pelo mundo afora, e vai no meio de tanta coisa ruim, achar uma pérola para o meu filho. Olha que tarefa para um mordomo. E Eliezer fala assim, eu vou, confia em mim, pode deixar comigo. E Abraão vai e coloca a mão sobre a coxa
de Eliezer e o abençoa. E eu fiquei pensando, eu comecei a pensar, Senhor, e por que a mão na coxa? E comecei a estudar. Ele estava a mesma coisa quando a gente vai ser quando Deus vai levantar um obreiro e põe a mão sobre a cabeça, porque vai abençoar o seu intelecto, vai abençoar as suas ações e suas atitudes e suas decisões. Mas quando coloca a mão na coxa de Eliezer, fala assim, eu guio os teus passos, eu guio os teus caminhos, e aonde a tua perna for, a minha presença irá contigo. E Eliezer sai e levando o filho de Abraão, Isaque. Que preço esse mordomo carregava? O filho, a coisa mais preciosa do seu senhor. Você vai carregar o meu filho. Ele nem precisa dar dica, né? Que nem alguém que vai pegar a jujubinha e fala, posso pegar ela? Eu falo, posso, mas eu dou as minhas recomendações. Segura desse jeito, segura daquele jeito, porque o que você está levando é muito precioso. E você precisa ter cuidado daquilo que é precioso aos olhos do seu Senhor. E muitas vezes a gente começa a ver pessoas na casa do Senhor fazendo tudo do jeito que dá, do jeito que pode, e não do jeito que tem que fazer. Ah, mas se eu posso chegar na igreja às 7, por que eu não chego às 7:02, às 7:05? Por que eu tenho que chegar? Porque a norma daquilo que o dono, o Senhor estabeleceu é o que? Seja cuidador daquilo que eu te dei. Ao passo que quando a gente abre em Mateus 24, a gente vê os dois servos. Imediatamente na página seguinte, Mateus 25, o que a gente encontra? A parábola dos 10 talentos. E ali a gente vê o que de novo? Vê de novo Deus mostrando, Deus nos ensinando, Jesus na sua condição, nos mostrando o que é ser servo, o que é ser mordomo na casa dele. E ele chama os seus servos, e quantos servos eram? Eram 3. E aí vem um jargão do mundo aí, que já entrou dentro da igreja, dizendo assim, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu digo que é o contrário. Deus escolhe capacitados, mas Deus também escolhe aqueles que não são capacitados. Deus tem rigor para escolher aquilo que ele chama. Senão ele chamava todo mundo de todo jeito. Porque uns é doutores, outros pastores, outros mestres, outros evangelistas, porque senão todos seriam iguais. Na hora de dividir o talento, 10 talentos, não era? Dividir 3,5 para cada um, estava justo, cada um levava a sua parte. Mas por que na hora de dividir talento, pastor Fernando, ele pegou e falou assim, 5 é para você. Aí os outros 2 falavam assim, então vai ser 2,5 para cada. Aí ele vira e fala assim, não, é 3 para você. Aí o último fala, nossa, eu vou ficar só com 2? Eu não. Você vai ficar com 1. E ainda assim, aquele que pegou os 5, um fardo talvez, se cada talento daquele pesasse 1 quilo, ele pegou 5 quilos e saiu para granjear 5 novos talentos. Esse talento é do meu Senhor, e eu vou cuidar como se fosse meu, e se fosse meu, eu gostaria que ele aumentasse, eu gostaria que ele crescesse, então eu vou investir no talento que o meu Senhor me confiou, para que ele cresça, para que ele aumente. E ele foi fazer isso, e o que aconteceu? O talento aumentou. Aí eu volto à pergunta, aonde é que a gente se enquadra? Naqueles que gostam de ver o talento do seu Senhor crescer, florescer, granjear, aumentar, ou naqueles que pegam o talento do seu Senhor e enterra, e deixa lá, porque depois o Senhor, quando chegar, ele que se vire. Nós precisamos entender que quando ele confiou os talentos, ele sabia em quem ele estava colocando o peso ideal para cada um carregar. Ele sabia que aquele que ganhou 5 talentos, poderia tratar e trabalhar os 5 talentos. Porque senão ele daria 1 para ele. E ele olha para aquele que ele fala assim, você é mais ou menos, não é tão bom que nem o outro, mas 3 você consegue carregar.
e dá esse 3, e ele consegue levar os 3 talentos e aumentar, granjear e trabalhar os talentos. E aquele um que pegou falou, só um. E a gente nunca viu isso, né? Isso só acontece na igreja do vizinho, né? Quanto talento desperdiçado. E o pior, não é meu talento, é o talento do meu Senhor. Às vezes eu falo lá em casa, eu falo assim, eu não admito ver a igreja sofrer por conta da minha negligência. Eu não admito ver a obra do Senhor sofrer por conta da minha falta de condição. E não é condição física, é condição de tratar, de me expor, de me colocar. Porque se eu chegar mais cedo, eu vou ter que sair mais cedo, consequentemente vai ter que alterar toda a minha rotina. Mas quando o meu Senhor voltar, Ele vai me granjear, Ele vai me abençoar com aquilo que Ele me colocou nas mãos. E aí a gente começa a ver tantas pessoas tanta gente que a gente poderia falar assim, esse poderia estar voando lá alto. Poderia estar lá, vislumbrado. Mas onde ele está? Está aqui. Não digo aqui igreja, está aqui por baixo. Estava tão lá, mas agora está tão aqui, está tão borocochô. E como que está o seu trabalho com o seu Senhor? Tem um problema em não cumprir aquilo que o seu Senhor mandou. E daí a gente começa a ver algumas bênçãos serem guardadas e retardadas e bloqueadas na vida de pessoas, por conta de que não entendeu o que o seu Senhor lhe confiou. E eu estava pensando, falei, Senhor, mas por que tem tantas situações assim? Ele falou assim, imagina um menino lá no livro de Gênesis capítulo 40. Ele sai do meio dos seus irmãos e é vendido como escravo José. E aí ele, vendido como escravo, vai para uma feira de escravos, vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas como escravo. Dos ismaelitas ele é vendido como escravo para Potifar. Chegando na casa de Potifar, ele vai trabalhar na roça de Potifar. Trabalhando na roça de Potifar, ele é promovido a mordomo da casa de Potifar. E aí eu comecei a estudar a história. Ele tinha tudo para fazer de qualquer jeito. Ele tinha tudo para fazer a lambança que quisesse. A mente dele estava toda bagunçada. Imagina os pensamentos dele, Deus me abandonou. Os meus irmãos me abandonaram. O meu pai se esqueceu de mim. Mas quando a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Potifar, ele fazia tudo com excelência. Aquilo não era dele, aquele prato não era dele, o copo não era dele, a casa não era dele, aquilo não era dele, a toalha de mesa não era dele. Mas todas as vezes que a mulher de Potifar entrava na casa dela, ela via em José a excelência do trabalho. Por isso ela se atraiu por ele. Porque quem faz a obra do Senhor resplandece e aparece. Isso é natural. Deus confiou ao pregador pregar a palavra, mas quando aparece na live, quando aparece nos banners, nas fotos, quem é que aparece? É o Espírito Santo? Não. É a face do pregador. Tamanha a importância. Imagina chegando um carregamento de copo de cristal na casa de Potifar. Chega para Potifar e fala assim, o seu Potifar, chegou um carregamento que a sua senhora pediu aqui. Fala assim, fala com o moço José ali. Ele vai determinar onde vai guardar, o que vai fazer, se vai quebrar, se vai guardar, se vai limpar. Ele que vai determinar tudo. Confiou em José o que lhe confiou tudo que lhe era precioso na mão de José. José tinha tudo para fazer do jeito mais errado possível, mas ele preferiu trabalhar com excelência. Quando ele trata com excelência, ele não tem a noção do que o céu está olhando para ele e o céu está escrevendo nos rascunhos do céu.
enquanto ele trata as coisinhas de Potifar com cuidado, Deus está dizendo: se ele cuida do que é do seu inimigo, mais ou menos, ou daquele seu senhor, imagina como ele cuidará das minhas coisas. Ao passo de que quando ele passa por aquele problema com a mulher de Potifar, mas ainda assim Potifar sabia das qualidades de mordomia de José. E quando ele sobe depois do sonho do copeiro, e ele vai para a presença de Faraó, o que eu acho mais incrível, na presença de Faraó, ele tinha tudo para chutar o balde e jogar tudo para fora. E quando o Faraó olha para ele e fala assim: eu soube que você interpreta sonho, né, moço? O que eu acho mais incrível, pastor Douglas, é que ele fala assim: ó, eu não, mas o meu Senhor, que me guardou até aqui, Ele pode interpretar o teu sonho. Mesmo passando pelas piores situações, ele sabia que o Deus que o havia chamado lá atrás na casa do teu pai e lhe dado aquela túnica atalá de várias cores, aquela túnica de destaque, era o mesmo Deus que dizia para ele: enquanto você cuida das minhas coisas, José, do jeito que você cuida, com esse carinho, eu vou cuidar de ti em todos os aspectos. E é interessante que quando ele cuida das coisas de Deus e ele chega lá em cima, interpreta o sonho de Faraó, nada tira da minha mente que quando o Faraó tira aquela coroa e coloca na cabeça de José, a coroa estava tão grande que caiu e virou no pescoço dele como uma gargantilha. Não, ele não também ficou só no topinho da cabeça, porque a cabeça de José era grande. A Bíblia diz que a coroa ficou certinha na cabeça de José. Quando ele tirou o seu anel, que foi colocar o anel no dedo de José, ele não teve que procurar o dedo que coubesse o anel, ele foi no dedo certo e o anel certo no dedo do menino, e coube direitinho. Quando ele tirou o seu terno de éfode de linho fino e foi colocar sobre José, não teve de chamar os alfaiates do reino para dar uma preguinha do lado para apertar, e nem para esticar um pouquinho, soltar um ponto, para abrir porque a barriguinha estava saliente. Quando ele colocou a túnica sobre José, estava da mesma medida de José. Isso me mostra que quando a gente se coloca as mãos nas coisas de Deus, para fazer do jeito que Deus estabeleceu, Ele cuida das nossas coisas do jeito que Ele também estabeleceu. E nós lemos no começo: foi eu que escolhi, foi eu que chamei José do meio dos irmãos. Não foi ele que escolheu ser assim, mas foi eu que escolhi ele para ser assim. Mas ele tinha que fazer o quê? Tinha que ir, vais. Eu te escolhi para que vais. E quando você for, faça o quê? Dê fruto. Porque não adianta só ir. Não adianta sair do lugar para não fazer nada do lado de lá. Se não está fazendo nada aqui, se sair de cá para ir para lá, vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Se não serve aqui, você acha que vai servir do lado de lá? Sabe aquela história, a gente que é homem, tem uma caixa, ou tem um quartinho que é só de bagunça, né? E lá sempre a gente acha uma ferramenta, uma caixinha, um negócio, fala assim: para que serve isso daqui? Aí chega assim e fala: para mim não serve. Aí eu falo assim: amor, fica para você ver o que você consegue aproveitar. Ela fala assim: se para você não serve, para mim vai servir para quê? Só trocar de lugar. Mas quando é Deus quem chama, a gente entende o chamado e sabe que aquele chamado é do Senhor, e aquilo que Ele nos confiou também é dele, não é meu. Isso é muito preocupante quando a gente vê alguns, agora não tanto, mas conferencistas, né? E chega num lugar, ele quer vir na poltrona mais confortável, tomar água mineral, ar-condicionado, e prega, faz
e depois sai aqui que ninguém olha, ninguém vê, não fez nada. E eu fico pensando, eu falei assim, qual é o fruto? Esses tempos atrás aí, há uns 6, 7 anos atrás, eu fui pregar numa igreja, pastor Raul. E quando eu cheguei lá, o pastor falou assim, uma igreja, a gente está reinaugurando a igreja. E na época que eu fui, quando era a primeira igreja, era bem pequenininho, o salão era 1/3 dessa igreja aqui. Eu falei, que benção, cabiam umas 50 pessoas sentadas. Beleza, vamos lá pregar. Quando eu cheguei lá, ele passou, passei na porta da igreja, estava toda isolada de tapume, a porta da igreja. E ele passou comigo assim, eu falei, mas a igreja não é aqui? Ele falou, não, a gente foi para outro salão, lembra que a gente está reestruturando a igreja, mas a gente vai ter um culto aqui na frente. Quando eu cheguei no culto ali na frente, o estacionamento só cabia 2.000 carros. Só de estacionamento já dava para fazer uma sede gigante. E quando eu entrei lá, era uma igreja que cabia 5.000 pessoas sentadas. Eu me estranhei com aquele tamanho, daquele tudo de gente. Num sábado da tarde para noite. E quando eu entrei por um lado assim, do lado de lá, e tudo granito, uma coisa linda do céu, assim, eu preguei, entrei, sentei no canto, sentei lá, cadeira almofadada, ar-condicionado, água mineral. E na hora Deus nos usou, nós pregamos, e quando eu estava saindo, alguém chegou, eu estava descendo do púlpito e falou assim, pastor, Deus te usou de uma maneira esplendorosa, Deus honrou a tua vida. Eu falei assim, ele falou assim, evangelista, Deus te honrou de uma forma grande. Eu falei assim, eu evangelista foi você. Eu falei assim, porque eu vim lá de São Paulo num carro confortável, dormindo no carro confortável, cheguei aqui, sentei, água mineral, ar-condicionado, cadeira almofadada, mas vocês durante o dia foram de casa em casa dizendo, vem na igreja que tem um culto, Deus vai trazer um pregador que vai falar no teu coração. E muitas pessoas saíram batendo de porta em porta para lotar 5.000 pessoas no ambiente. E quando eu desci, eu entendi, eu falei, Senhor, isso aqui é só a pontinha. Porque enquanto eu estou usufruindo de tudo isso, quantos Josés foram nas suas cidades, nos seus vizinhos, nos seus amigos, dizendo que Jesus tinha uma palavra no coração deles. E eles nem tinham noção se ia ter a palavra, mas eles sabiam que o Senhor que o chamou era suficientemente poderoso para honrar a palavra daquele que deu a palavra. E a gente precisa entender, nós somos chamados por a mordomia do Senhor, não minha, não sua. O Espírito Santo nos chamou e nos condicionou a fazer a obra do Senhor acompanhados. Deus não nos deixaria órfãos. Ele falou assim, eu vou te confiar uma tarefa. Você vai ser o meu mordomo na terra, você vai pregar, você vai fazer, você vai andar, você vai trazer e levar gente para o céu. Mas eu não te deixarei sozinho. Todas as vezes que você se sentir sozinho, é só você olhar para o lado e dizer, Espírito Santo, pega na minha mão. Quantas vezes na minha carreira ministerial, o pastor Roque acompanhou alguns anos aí, né, pastor Roque? Eu cheguei e falei, Senhor, eu não aguento mais, eu paro por aqui. Eu não aguento mais essa situação, eu paro por aqui. Eu entrego os pontos. E quando eu cheguei no momento que eu cheguei a fazer isso, eu já vou encerrar. Eu estava entregando os pontos e eu estava indo para o ônibus, saindo da Tiradentes 4h40 da madrugada para ir trabalhar. Pegava aquele ônibus da Tiradentes para o Parque Dom Pedro, demorava 3 horas de camelada para lá. E eu entrei no ônibus, eu tinha na época um Discman, aqueles Walkman de CD. E eu sentei no ônibus, lá no cantinho, cobri a cabeça, eu não conseguia dormir, todo dia eu ia dormindo, mas nesse dia eu estava tão aflito. Uma sexta-feira, eu estava tão aflito e eu falei, Senhor, hoje eu paro tudo, eu entrego tudo. E eu estava ali ouvindo um CD e um fone de ouvido aqui, e não tinha outro fone de ouvido, eu estava só com um fone de ouvido, eu tinha tirado o fone. E ali, e do meu lado, uma moça que estava do meu lado, ela dormiu. E ela encostou a cabeça no meu ombro. E na hora que eu estava ouvindo um CD do Elias Silva, e ela encostou a cabeça no meu ombro, quase encostado no fone de ouvido assim.
E na hora ele estava cantando aquele ergue agora a cabeça, não fique triste. Aí na hora ela acordou assim, olhou para mim e falou assim, nossa, esse hino é muito lindo, né? Eu falei, esse é. Aí ela falou assim, sabe qual a parte que eu mais gosto? Ela falou assim, ó, Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, erga a cabeça, erga a cabeça. Aí ela levantou, deu sinal e ia descendo. No que ela ia descendo, eu falei, moça, espera um pouquinho. Aí eu abri o Discman, tirei o CD, falei, Tó, fica pra você. Você ouviu também. E naquele dia, quando eu saí daquele ônibus, eu fui pro meu trabalho, quando eu estava na hora do meu almoço, sentei lá no serviço. E o Espírito Santo, um rapaz chegou perto de mim e falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Porque eu te visitei hoje pela manhã e disse para você. Aí eu, pela manhã. Aí eu lembrei do ônibus. Ele repetiu as mesmas palavras daquela moça. Ele falou assim, não desista. Confiou. É aquele que vai pegar na tua mão e te levar até... Enquanto eu encerro aqui dizendo para você, Deus te confiou um trabalho, mordomo. Deus te confiou um trabalho, e esse trabalho ele vai requerer, esse trabalho ele vai pedir conta, e graças a Deus que ele tem homens e mulheres cheios de Deus, cheios de dificuldades sim, cheios de agrura sim, mas ele sabe em quem ele confiou, e se ele te confiou esse grande talento, é porque ele confia que você vai levar até o fim. E não desanime, porque aquele Senhor que te chamou, Ele é fiel e justo para levar até o fim e te guiar nessa carreira até o final. Entendamos como o pastor falou assim, caráter ilibado é só o de Jesus. E Paulo chegou ao ponto de dizer assim, sede meus imitadores como eu sou dele. Porque eu vou ser bem próximo. Mas uma vez que ele nos deu o caráter dele, ele também nos confiou o caráter ilibado é de Cristo. E Cristo chega para você e para mim, aqui em São Mateus, e vai dizer assim, vocês são meus mordomos. Tudo que é meu está na tua mão. Aí eu gostaria que profeticamente você olhasse para a tua mão. O que tem aí na tua mão? Olha o peso que tem aí na tua mão. O seu Senhor é dono de tudo. E tudo que é dele, ele confiou a você. E o que você vai fazer com aquilo que é dele? Se você quiser ter um vaso ali, dá para enterrar. Mas se você quiser, você pode pôr o peso nas costas e caminhar mais um pouco. Porque enquanto você caminha, o talento aumenta, então aumenta o peso também. Enquanto você anda, aumenta o talento, mas o peso também aumenta. Mas quando chegar do lado de lá, a recompensa também aumenta. Porque o seu Deus é justo. E eu quero aqui agradecer em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Esse tema mordomia foi o mais extenso no nosso curso de obreiros desse ano que passou. Nunca teve um curso tão extenso, pelo menos na minha época, já passei por 4 aqui na IECP. E esse foi um mês, e o de mordomia foi o mais extenso. Só que é o que mais mostra o que o obreiro tem na casa do Senhor. O quão grande nós carregamos, o que nós carregamos em nossas mãos. O que nós fazemos, como nós fazemos uma máquina que é a casa do Senhor funcionar perfeitamente. E muitos não entendem. O quão grande é a obra de Deus nas nossas mãos. Então a mordomia, ele foi o mais, tanto que eu até falei pro Regis que seria mais fácil, né, Regis? Aí você, não, vai ser difícil, mas é a mais fácil porque é um mordomo do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Então é algo que as pessoas precisam entender. E hoje nós vemos isso. Um dia que era para estar a igreja cheia, para entender o quão é
e receber, pastor, né? Porque o mordomo ele trabalha, o mordomo ele mora numa casa sempre uma casa chique, o mordomo ele sempre bem visto dentro do lar com seus patrões, ele tem senha a casa inteira, ele tem, mas ele recebe, ele tem um domínio sobre aquela casa, em todos, e ele faz o quê? Recebe, tem o seu salário e o salário do mordomo é bom. E assim somos nós. Nós trabalhamos, nós somos mordomos e ainda recebemos do Senhor, que nós nem merecemos, porque só de estarmos vivos, podemos estar aqui glorificando, mas não, Ele vem e recai bênção sobre as nossas vidas. Mas nós estamos aqui, recebendo a palavra mais uma vez, glorificando, bendizendo e agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estar na casa de Deus. Queria pedir para o nosso pastor Douglas estar vindo aqui na frente, fazer o encerramento, e o nosso pastor Roque vai estar interpretando a bênção apostólica. Pastor, é a oração e o Pai Nosso. Amém? Hoje de costume de terça-feira. Tá bom? Amém, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelista Regis, boa essa palavra. Muito boa essa palavra. Deus falou com as nossas vidas nessa noite de hoje. Como o evangelista nos disse, né, seria melhor se os irmãos entendessem um pouquinho mais a importância do ensinamento. Eu, rapidamente dizendo, posso dizer que os meus melhores anos de cristão foi quando eu comecei em escola bíblica dominical e depois passei a ministrar o ensinamento na primeira igreja. Eu conheci Jesus naquela igreja, eu fui membro daquela igreja, eu fui cooperador naquela igreja, eu passei por diaconato naquela igreja, fui ungido ao presbitério naquela igreja, cresci muito naquela igreja e ali eu aceitei Jesus e anos depois eu passei a ser dirigente da mesma igreja. Foi a primeira igreja que eu dirigi. E os melhores cultos era o culto de ensinamento e a escola bíblica dominical. Eram cultos que eu não perdia. Aí, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas, tem muitos irmãos. Eu vejo isso acontecendo, inclusive nos dias de hoje. Quando a gente prega, muita coisa o Espírito Santo nos dá. Tem coisa que às vezes a gente prepara o esboço, não é assim? A gente prepara o esboço, de repente o Espírito Santo faz assim, ó. É como se ele metesse a mão e falasse, ó, não é nada disso aí. Pode falar outra coisa que não é nada disso. E a gente começa a falar e ministrar e vem vindo, naturalmente. E já aconteceu comigo de pessoas chegarem até mim e falar assim, nossa pastor, mas como que você guarda tanto versículo, tanto capítulo na cabeça, tanta passagem, o senhor repete perfeitamente igual está escrito na Bíblia? Porque eu sempre amei escola bíblica dominical e culto de ensinamento. Por isso que tem muito crente que não conhece Bíblia, porque ele só vem no culto de domingo, que é um culto que ele não pode questionar, nem perguntar, nem tirar dúvida, né? Ou então no culto de libertação, né? Ou seja, ele não frequenta o culto de ensinamento, que é onde você pode perguntar, tirar uma dúvida, chamar o irmão de canto. Exatamente. É o único culto que pode interromper o pregador. E os irmãos, infelizmente, não entendem o valor disso. É muito triste. Porque, infelizmente, intelectualmente dizendo, tá? Intelectualmente, espiritualmente, a igreja vai empobrecendo. Os irmãos podem ter certeza que, às vezes, quando eu não estou aqui no culto de ensinamento, é por conta de Deus ter aberto a porta da faculdade e de terça-feira eu tenho aula. Mas como ainda as minhas aulas não começaram, eu já fiz até as contas. Falei, eu tenho S mais 2 terça-feiras para estar no ensinamento. Entendeu? Então estaremos aqui em nome de Jesus juntos para a glória de Deus. Quem sabe o Senhor começa a trabalhar nos corações para que mais irmãos despertem para isso, né? Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. E agradecemos a Ti, meu Deus amado, por esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos em Tua casa, podendo, meu Deus amado, aprender um pouquinho mais da Tua palavra, meu Deus amado, degustar um pouco mais da Tua palavra, absorver um pouco mais da Tua palavra, Senhor da glória, ter, o meu Deus amado, o nosso intelecto, o nosso espiritual enriquecido pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus amado, manter e
sustentar em nossas vidas esta sede que nós temos pela Tua palavra. Meu Deus amado, que esta sede seja vivificada a cada dia, Senhor da glória, e que nós não venhamos a esmorecer, meu Deus amado, de estarmos na Tua presença, Pai, mas muito pelo contrário, que o Senhor, meu Deus amado,